Mas eu sempre falo, já falei no meu show isso, todo cancelador no fundo é um ressentido, cara. Ah, não entendo. Não tem dúvida. Porque um cara que tá bem com ele mesmo, que tá trabalhando, que acredita no seu trabalho, não vai perder tempo cancelando o outro, tentando destruir o outro. Não tem porquê, cara. Ele não tem nem tempo pra fazer Hater de internet é uma coisa básica. Se você é hater de internet, você é um babaca. isso. É. Você vai na página do outro pra fuder, pra linchar o outro. Aqui deve ter, temos os haters aí no chat? Temos alguns. O que eles estão falando, por exemplo? Estão aí? falando que o Adrilles é gado. Estão chamando ele amistosamente aqui de Gadrilles. Ah, é meu apelido. É. É porque eles acham que eu falo bem do governo Bolsonaro. Eu não falo bem do governo Bolsonaro. Mas você não critica também. Critico. Já criticou. Então Já critique critiquei. ele. Não, eu acho que a maior crítica que se faz ao governo Bolsonaro é ele ser leniente em relação à destruição da Lava Jato, que foi o movimento mais produtivo no sentido de combater a corrupção. E assim, o Bolsonaro, ele deixou de fazer isso exatamente por uma questão familiar, é shakespeariano. Flávio Exatamente. Bolsonaro. Assim, eu critico e eu vou ter que elogiar. Não tem um único ato de corrupção no governo Bolsonaro, diretamente praticado por ele. Isso já é um recorde em 3 anos. Mas, pelo fato do filho dele, ou a família dele inteira, ter praticado a popular rachadinha, o que é sobejamente comprovado, que é uma espécie de caixa 2, que é um crime banal, mas assim, não existe crime banal, né? Uma corrupção. Crime é crime, É né? corrupção, mas tem senso de proporcionalidade. Mas aí, por causa disso, ele achar que todo mundo fez, meu filho fez, eu vou ser punido porque meu filho fez. Eventualmente, eu acho que são os malefícios de ser presidente. Você vai estar num enfoque maior. O filho dele fez menos que os outros, mas fez também. Então, se ele fosse um grande estadista, eu vou contar na própria carne, vou tirar meu filho da onda. Seria terrível pra ele? Seria, mas ele não fez. Ele preferiu preservar o filho e acabar com a Lava Jato. Em que pese a defesa dele, não há corrupção no governo Bolsonaro. Tem aquelas coisas de superfaturamento de vacina que tentaram fazer, mas não foi feito. E não tem ligação direta com ele, porque no Ministério da Saúde, da Economia, de qualquer ministério, tem articulações de corrupção, não necessariamente da ordem do presidente, como foi o caso do governo do PT. Aí vem o senso de proporcionalidade. Por que as pessoas acham que eu defendo o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, por exemplo, não é corrupto. Não é. Não tem denúncia de corrupção no governo Bolsonaro. O governo do PT desviou, 40 bilhões de reais só na Petrobras. Ele abasteceu dinheiro para empresários corruptos, empreiteiros corruptos, deputados corruptos, partidos corruptos. Foi o governo mais corrupto da história da humanidade já visto, já percebido, já descoberto. Então, assim, essas comparações são factuais. É o que criam no Bolsonaro. Mas agora É um genocida, é um assassino em massa porque ele entrou na padaria sem máscara. Porra. Aí eu defendo. Não é que eu defendo o cara de ser chamado de assassino em massa e nazista. Aí não dá. Aí, assim, quando você defende um cara de querer chamado de nazista, assassino, fascista, perseguidor de gays, mulheres, assassino de negros, eu tô defendendo o governo. Eu tô defendendo o princípio de verdade. Eu acho que o governo tem falhas, é um governo meio populista, é um governo que não teve uma atitude realmente liberal, mas aí é foda, porque você teve 1 ano de isolamento. Aí o governo é forçado a fazer o Corona Voucher, Auxílio Brasil, não tem jeito de privatizar agora, tem um Congresso, enfim. Mas aquele negócio, é o cartão corporativo, é a TV Lula que ele falou que ia acabar e não acaba. Sabe essas coisas que... Várias são coisas... pequenas coisas. Mas por que não? Eu não entendo, por que não fazer isso, entendeu? O que impede? Mas são pequenos gestos. O cartão corporativo é um cartão corporativo de qualquer presidente. Pra quê, cara? Mas você percebe que não é desvio de finalidade? Sim, mas é uma Não coisa é que ele desvio de teria que dar um finalidade. exemplo. Sempre assim. Ele É um teria que dar exemplo um moral. exemplo, Ele fala igual o debate, ele falou, eu faço PJagem, você faz também. O que é PJagem? Eu contratar o cara, eu sou PJ. Tá. Contratar o cara sem vínculo empregatício, ou coisas do tipo, são coisas legais que ele faz. O Bolsonaro distribuiu milhões em emendas. Sim, é uma negociação do governo com deputados que pode cooptar pessoas. Sim, mas é constitucional, caralho. E outra, emenda de deputado é emenda para ele fazer um serviço na sua cidade, uma ambulância, um hospital, sei lá, alguma coisa que em benefício da população. Isso é do jogo. Faz parte Ele não do tá jogo. ele não tá pegando dinheiro da Petrobras, por exemplo, e dando dinheiro Como dando uma mensalidade. mensalidade para o deputado votar com ele. Não tá fazendo isso. Ele tá pegando emenda parlamentar, emenda constitucional, dando dinheiro para aquele deputado fazer benefício para sua cidade, para sua zona eleitoral, para cooptar. Isso é da Constituição. Para votar junto não é problema do Bolsonaro, isso é um problema constitucional. A gente vive, aí é o meu problema. O sistema. O sistema é uma bosta. Total. Ele incita a corrupção.
E não é corrupção direta desse desvio, é corrupção moral. Você pode chamar isso de corrupção moral. Mas não tem outra opção, cara. Você Não tem outra 32, forma. presta atenção. Você tem 32 partidos no Brasil. Você tem que lotear. Se você não se adapta, não se coaduna nesses 32 partidos, você não governa. Ele tentou, Bolsonaro, governar por apoio popular e pressão popular. Não deu certo. O STF fudeu com ele. O Congresso fudeu com ele. E, eventualmente, você tem que... ele se aproximou do Centrão. Era isso ou era ser empichado? Você tem que fatiar seu governo, você tem que dar um ministério aqui, acolá, você tem que dar emenda parlamentar para o deputado votar nas suas reformas que acha que são eventualmente imprescindíveis para o país. O que a gente precisava, o Vilela, é muito simples. Ou se coloca uma bosta de um parlamentarismo de fato, que você vota no deputado, sabendo que aquela Câmara vai comandar o país e eleger um primeiro-ministro, ou se coloca um presidencialismo real. Porque a gente tem um semi-parlamentarismo baseado nessa Constituição de 88 que é pavoroso. Que o Supremo, ele manda... Nos Estados Unidos é muito... O que funciona? Tem 2 partidos, um de direita e um de esquerda. Republicano. Você sabe com quem você tá falando. E o presidente manda mais do que o Congresso e manda mais do que a corte, que fala só de questões constitucionais. No Brasil, o deputado manda mais, o presidente do Congresso manda mais, o STF, se não for com a cara do presidente, manda mais. Aí o presidente é o que manda menos. Você percebe? E o presidente tem que ceder à vontade de grupos oligárquicos. Senão você não governa, você não faz parte do sistema. Então tem que ter uma transparência maior. E aí o povo, o que ele faz? Ele acha que o presidente manda mais. Ele culpa, embora esteja mudando isso muito, ele culpa sempre o presidente por todas as crises socioeconômicas do país e não percebe que quem manda mais é o legislativo. Só que ele vai votar no legislativo, ele vota no presidente com consciência do que ele está fazendo. Pergunta para alguém se alguém lembra do deputado que votou. Não lembra, porque ele vota como funcionário. Só coisa menor. E ele está votando mal naquele poder que manda mais que o presidente. Aí tem o judiciário que nem é eleito e que é hoje em dia, quer mandar mais do que todo mundo. Então é uma zona. O sistema eleitoral, o sistema político, na verdade, do Brasil é uma porcaria, é um Frankenstein. E quem que poderia fazer uma reforma política? O Congresso. Então, assim, a gente está na mão dos lobos e quem que vai ensinar para o povo que o problema brasileiro principal é a necessidade de uma reforma política? São os deputados que vivem desse sistema? Então não vai mudar nunca. Não, pode ter uma revoluçãozinha aí progressista.